Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. E hoje eu vou tratar de um assunto que foi até o que foi a época assim, da minha vida, que até me fez também começar a me interessar pelas finanças pessoais, pelos investimentos. E foi a época que eu comecei a cuidar, né, do meu próprio dinheiro, que também foi a época que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro também, né? Acabou que foi tudo paralelo. E eu trouxe uma convidada aqui que ela trata justamente sobre isso. Originalmente, ela não é do mundo das finanças, mas ela tem ajudado outras pessoas em situação parecida com ela e com a realidade parecida a se organizarem financeiramente e começarem a investir. E também o mais interessante que ela prova, né, que você não precisa de muito dinheiro para ser organizado financeiramente e para conseguir começar a investir. E o tema que a gente vai tratar hoje, já dei alguns spoilers aí, se você não sacou, mas a gente vai falar sobre como universitários podem se organizar financeiramente. E eu não poderia trazer outra pessoa melhor, que é a Letícia do Universitários com Dinheiro. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou deixar a Letícia se apresentar para vocês conhecerem ela melhor. Fala aí, Letícia. Oi, Carol. Oi, gente. Prazerzaço estar aqui com vocês. E como a Carol falou, eu não sou originalmente das finanças. Eu faço faculdade, estou no quarto ano da faculdade de medicina e estudo aqui no interior do Mato Grosso. Mas eu tive alguns problemas financeiros ao longo da minha faculdade e eu meio que percebi que isso era a realidade de muitos estudantes. Eu passei no Enem em 2017 e aí, igual muitos acadêmicos de medicina, eu acabei me mudando, saí da casa dos meus pais e tive que começar a organizar as contas de uma casa, né? Começar a separar o que era dinheiro do que, e até então eu nunca tive muito problema, porque eu tinha a renda que os meus pais me mandavam, era tudo bonitinho. Mas no meu segundo semestre de faculdade, os meus pais acabaram se separando e nessa brincadeira eu acabei perdendo da noite pro dia, assim, quase que 60% da minha renda. E na época eu não tinha nada, eu não tinha reserva de emergência, eu não tinha investimento nenhum. Eu era aquela pessoa assim que, se eu conseguir pagar todos os meus boletos no mês, e mesmo que eu tenha ficado sem nada de dinheiro, não tem problema, porque tá tudo pago. Então, eu nunca fui a pessoa de guardar, de investir, eu sempre gastava tudo que eu tinha. Porém, quando eu perdi essa grande parte da minha renda, eu fiquei meio assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? E aí eu acabei me endividando e entrei no cheque especial, que é uma coisa que é a realidade de muitos estudantes. Quase 40% dos jovens no Brasil já tiveram ou estão com o nome sujo por conta de dívidas tipo cartão de crédito, e grande maioria também tem dívida no cheque especial. E aí meio que foi virando uma bola de neve, porque eu não estava recebendo tudo que eu precisava para me manter. Eu pegava o dinheiro com o banco e aí no outro mês as dívidas iam somando, porque cada vez eu pegava mais. Até que ficou meio insustentável, assim. Aí eu comecei a estudar sobre finanças pessoais e organização financeira para conseguir me organizar. E aí comecei a trabalhar, na época fiz renda extra e tal, até que chegou um ponto que eu comecei a construir reserva de emergência e fui me organizando. Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu acabava passando para os meus colegas de sala tudo que eu estava fazendo. Então, as pessoas começaram a me procurar, tipo, como que você está se organizando? Como que você está investindo? O que que você está fazendo? E daí saiu o Universitários com Dinheiro. A ideia é justamente essa. Como eu precisei me organizar mesmo, com pouco dinheiro e conseguir, né, construir reserva de emergência, conseguir começar a investir, eu acredito que todo mundo pode começar. Então, a gente criou esse projeto. Primeiro eu comecei só aqui na minha faculdade, depois acabei levando ele para a internet, para ensinar outros universitários também a se organizarem e a começarem aí seus investimentos. Legal. E aí, quando você começou a falar, tinha algum outro colega seu que falava de finanças, ou todo mundo era
meio parecido com você em relação a lidar com dinheiro? Tinha uma pessoa só. A minha sala tem quase 40 pessoas. E tinha um outro colega meu que foi até por influência dele que eu comecei a investir em renda variável. Porque quando eu comecei, eu tinha muito medo de investimentos. Então, o que eu conhecia assim de máximo era poupança. Então, a partir do momento que eu consegui fazer sobrar um pouquinho de dinheiro, eu abri uma poupança e comecei a construir minha reserva de emergência lá. Aí um dia eu cheguei na sala de... Isso eu fiquei uns 8 meses, assim, só colocando dinheiro na poupança. Sem saber de juros, rentabilidade, sem saber de nada. Aí um dia eu cheguei na sala de aula e vi um amigo meu lendo o livro do Thiago Nigro, do Mil ao Milhão. E aí eu fiquei com aquele nome na minha cabeça, entrei na internet, digitei do Mil ao Milhão no YouTube e comecei a ver vários vídeos. Aí eu descobri vários educadores financeiros e comecei a estudar. Mas era um amigo meu só, numa sala de 40 pessoas, e a grande maioria delas no mesmo estilo que eu, assim. Ou já estava com alguma dívidazinha, ou estava no 0 a 0, tudo que tinha, gastava. E na tua família também, eles lidavam de forma parecida com você, com dinheiro? Ou você, tipo, foi a ovelha negra, né? Que foi a única que conseguiu se organizar, ou não? Todo mundo era tranquilo? Era todo mundo no 0 a 0 também, assim. Ser organizado financeiramente na minha família era conseguir pagar tudo no mês. Então, tipo, se meu pai tinha o salário dele e a gente gastava todo o salário dele literalmente. Então, se não tinha reserva de emergência, não tinha nada. Mas eu lembro até, isso é uma imagem da minha infância, que ele sempre pegava o dia do mês que ele recebia, sentava na mesa da cozinha e colocava todos os boletos que ele tinha que pagar na mesa. Aí ele pagava todos os boletos e depois, tipo, ele chegava no final do mês e falava assim, nossa, a gente tá sem dinheiro pra tudo, mas as contas estão todas pagas. Então, isso era ser organizado. Aí, a ideia de, principalmente, de construir uma reserva de emergência foi eu que comecei na minha família. E hoje a minha mãe já tem a dela, os meus tios estão começando também. Mas organização era pagar boleto. Caramba, né? E hoje eu vejo que a maioria das pessoas é complicado entender, por exemplo, esse negócio de viver um degrau abaixo, viver com menos do que ganha, né? Você acha que isso é uma questão cultural, principalmente aqui do Brasil, que as pessoas não aprendem sobre isso e acabam não tentando incorporar isso na vida delas? Sim, eu acho que tem um aspecto cultural muito grande. Eu acho que isso começa na escola mesmo, porque eu vejo os meus como que era quando na época que eu comecei a fazer renda extra, eu acabei dando aula particular para ensino fundamental. Então eu via muito como que eram os estudos, as atividades da escola. E acho que a gente meio que é treinado desde pequenininho a valorizar muito o dinheiro e não valorizar tanto assim o nosso tempo. Então a gente meio que acaba correndo sempre atrás de dinheiro, e aí quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente gasta para sustentar um estilo de vida que a gente acha que é importante e às vezes nem é tão importante assim, dependendo da realidade de cada um. Acho que a gente faz muito mais coisas para agradar outras pessoas que para agradar a gente mesmo. E a gente não é ensinado que o ativo mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. Então, culturalmente, a gente gasta muito do nosso tempo correndo atrás de dinheiro e não enxerga, às vezes não fica meio que uma venda nos olhos, assim, de que o que a gente tem de mais importante é o nosso tempo. Então, se a gente conseguir usar o nosso dinheiro da forma correta, a gente vai conseguir ter tempo para fazer coisas que são mais importantes para a gente. Dentro da medicina, tem uma médica que eu gosto muito, que é a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é especializada em cuidados paliativos. E ela tem um livro muito bacana, onde ela fala que no final da vida das pessoas, a principal queixa delas é que elas não passaram tempo suficiente com a família, porque elas estavam correndo atrás de coisas materiais para dar mais conforto para a família. Então, literalmente, não tinha muito tempo para a família porque trabalhava muito. E isso é uma coisa cultural, acho que não só do Brasil, mas aqui a nossa realidade ela é bem assim. Quanto mais coisas materiais eu tenho que mais me dão conforto, melhor eu estou. Então eu preciso de dinheiro para conseguir todas essas coisas, mesmo que eu gaste muito, praticamente todo o meu tempo com isso.
E dentro da universidade isso é muito característico. A gente entra na universidade já com esse pensamento. Então, você entrou numa faculdade, você já começa a ver o estilo de vida dos seus professores. Aí é sempre aquela coisa, troca de carro todo ano, tá sempre morando numa casa que tem, meu Deus, tem partes da casa que a pessoa nem conhece. E aí quando você vai ver aquela realidade, é uma pessoa que trabalha 13, 14, 15 horas por dia. Pelo menos assim, dentro da medicina é o que a gente tem de realidade. Então eu olho e falo assim, cara, é um tempo excessivo para correr atrás de coisas que talvez estão tirando o que realmente é importante na vida de uma pessoa. E por falar em tempo, ainda mais você que é estudante de medicina, eu vejo que os estudantes de medicina, a maioria, pelo menos os que eu conheço aqui, eles justamente, como tem aquela questão de é mais fácil você conseguir começar a trabalhar no final da faculdade ou quando começar a residência e tal, e aí eles acabam meio que se acomodando em relação a ganhar sua própria renda, a maioria ainda é sustentado pelos pais, ou moram com os pais, ou os pais mandam dinheiro, e aí eles acabam não se importando muito com isso e acabam também tendo aquela crença de que eu não tenho tempo para trabalhar e construir, né, meu próprio patrimônio, ter a minha própria renda. E aí, o que você falaria para esses estudantes que acham que não tem tempo para fazer a sua própria renda, ter o seu trabalho aí? Essa é até uma pergunta que eu respondo muito, assim, lá no Instagram e às vezes quando eu tô conversando com os meus amigos mesmo. Volta nessa ideia de ter metas e objetivos. O estudante de medicina, eu costumo falar que ele é uma pessoa muito doida, porque a gente entra na faculdade, às vezes, assim, querendo salvar o mundo, sabe? E conforme a faculdade vai caminhando, são 6 anos de curso, né? Então é muito tempo, e depois ainda tem residência. Então, a pessoa que decide fazer medicina, se ela entra na faculdade com 20 anos, ela vai se formar com praticamente 30, efetivamente, assim. E a gente acaba que fica nessa de, não, quando eu sair da faculdade eu vou poder dar plantão, então todos os meus problemas vão ser resolvidos. Mas tem aquela ideia de, eu vou sair da faculdade, eu vou ser médica, eu vou trabalhar todos os dias e tá tudo bem, eu não preciso nada mais que isso. Então, acho que a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas dentro dessa realidade é quais são os seus objetivos? O que você quer? Será que só trabalhar sendo médico já é suficiente para você ou você quer conquistar mais alguma coisa? Quais experiências você quer ter? E aí começar a estruturar isso para entender que tipo, a sua vida não vai começar quando você se formar, sua vida já está acontecendo. Então, esperar para começar a construir seu patrimônio depois da faculdade, ou para começar a cuidar do seu dinheiro depois da faculdade, são praticamente 6 anos estudando e perdendo tempo com uma coisa que você podia já estar estruturando agora. Mesmo que com pouco dinheiro, eu falo sempre pro pessoal, meu primeiro investimento de verdade foi num tesouro pré-fixado, eu investi R$ 30, morrendo de medo. E aí eu falo, bom, aqueles R$ 30 foi o que me destravou para conhecer um pouco mais dos outros investimentos de renda fixa e depois para eu conhecer renda variável. Então foi pouco, mas foi o jeito como eu comecei, eu me senti segura para começar. Então, esperar para acontecer isso depois da faculdade é muito tempo sem fazer nada por você mesmo, só imaginando uma realidade, vivendo sempre no futuro, e aí isso desencadeia um monte de outros problemas também. O estudante de medicina, ele é muito ansioso. Os maiores casos de ansiedade, depressão de estudantes, a medicina sempre está no topo, porque a gente meio que é treinado a viver sempre no futuro, e aí entra isso, construir patrimônio no futuro, cuidar do meu dinheiro no futuro, e aí a gente acaba perdendo muito tempo durante a faculdade. Pois é, e é bastante tempo, né? Eu acho que o curso de medicina é o que você fica mais anos estudando, se eu não me engano, né? Aí depois vem direito, engenharia, né? Mas acho que a medicina é o mais pesado, assim, de carga horária. E aí você tem alguma dica, alguma sacada para organizar principalmente o tempo, porque a gente sabe que o tempo do estudante é bem disputado, né? E você tem alguma organização, assim, alguma dica de produtividade, de
de rotina mesmo para conseguir conciliar estudo com trabalho? Tem uma ferramenta, na verdade, duas ferramentas que eu gosto muito para você organizar a sua rotina. A primeira delas é o Trello. Então, eu sempre coloco lá no Trello vários quadros, assim, cada um relacionado a um dia da semana e tudo que eu preciso fazer naquele dia. Aí, para eu decidir o que eu vou fazer primeiro, eu uso meio que uma tabela de prioridades, assim. Você coloca todas as atividades do seu dia e você pontua aquela atividade em relação ao tempo que ela vai demandar de você e em relação à importância que ela tem. Cada uma dessas de 0 a 10. Então, você vai dar uma nota, tipo, tem que estudar para uma prova. Quanto tempo isso vai me levar? 0 vai ser pouco tempo e 10, muito tempo. E a prioridade, né? Qual que é a importância de estudar para essa prova? Mesma coisa, pontua de 0 a 10. E no final, o que tiver a maior soma é o que eu vou fazendo primeiro. Então, essa tabela eu uso para organizar o meu dia e o Trello eu uso para organizar a semana. E é bacana porque você, por mais que às vezes as faculdades sejam integrais e tal, você sempre tem uma janela ou outra entre as aulas, ou entre aula teórica e aula prática. Então, você consegue encaixar as outras coisas que você precisa fazer nessas janelas também. Muito bom. E no caso de uma pessoa, um estudante, né, que está totalmente desorganizado financeiramente, quais os passos que você acha essencial para ele seguir para, enfim, conseguir se organizar? Começa sempre com um controle financeiro, assim, para você descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Porque o estudante, ele gasta muito com coisas, às vezes, que são meio desnecessárias e também, às vezes, por falta de tempo, ele acaba gastando mais dinheiro. Porque, um exemplo, uma coisa que acontece muito com o estudante, ele gasta dinheiro fazendo compra no supermercado para o mês, mas ao mesmo tempo ele gasta dinheiro almoçando e jantando fora todo dia, porque ele não tem tempo de cozinhar as coisas que ele comprou. E aí ele pega e gasta 2 vezes dinheiro com isso e perde o que ele comprou no supermercado. Então, isso acontece rotineiramente. É dos piores problemas do estudante. Então, a primeira etapa é você descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Eu sempre indico para o estudante começar anotando todas as despesas dele, sim, 100%. Fez um gasto, vai e anota, para você descobrir mesmo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Aí, para isso, eu gosto muito de usar um aplicativo chamado Minhas Finanças, para Android e no iOS, se eu não me engano, é Minhas Economias. Porque você pode lançar lá o gasto e ele não é já linkado com nenhuma conta e nenhum cartão. Você tem que abrir o aplicativo e escrever mesmo, que é muito positivo, porque aí você racionaliza mais aquele gasto antes de fazer, ou se você já fez, aí você consegue pensar mais do porquê que você fez aquele gasto. Depois de fazer isso, né, enquanto você vai fazendo esse controle financeiro diário, é muito importante você definir bem certinho quais são suas contas fixas e não definir tipo assim, minha luz eu acho que vence todo dia 10, então eu nem sei quanto eu pago de energia porque eu já mando direto para o meu pai. Aí não, é importante você saber quanto você gasta com cada coisa. Então, pega um caderninho ou monta uma planilha, se você gostar de planilha e tal, ou até no aplicativo mesmo, e coloca lá quais são todas as contas que você tem que pagar todo mês, quanto que você gasta no supermercado, e ver se isso está adequado à tua realidade, se você consegue mesmo com o que você tem de dinheiro. E aí, depois de fazer isso, você começa a acrescentar essas despesas variáveis que você descobriu no teu controle financeiro diário. E começa a pensar, né? Tipo, será que realmente está valendo a pena gastar com isso? Será que não está? O que eu estou gastando além do que eu posso? E aí separa um limite de gastos, um valor mínimo e um valor máximo para você gastar com esse variável aí no teu dia a dia. E depois que você fizer isso, aí você projeta suas despesas para um próximo mês, para você já começar o mês organizado. Aí você vai definir seu orçamento e a partir daí é só você ir ajustando e vendo o que está dando certo e o que não está e reorganizando mês a mês. Mas o tripé é esse, começa se organizando no dia a dia, aí organiza as suas contas fixas, vê o que você tem que pagar, vê o que você paga primeiro, o que você paga depois, quanto isso consome do seu dinheiro
e depois projeta isso para um próximo mês para você começar o seu orçamento. Muito bom. O que que você acha sobre... Tem muitas dicas aí que os educadores financeiros dão em relação a sacar dinheiro e viver com aquele dinheiro que, né, durante o mês com aquele dinheiro que sacou. Você acha interessante isso? Ou é uma questão de cada pessoa tem um jeito melhor de lidar com cada meio de pagamento? Eu acho que depende. Para o estudante, trazendo para a realidade do estudante, pegar aquele dinheiro e ficar com aquele dinheiro, às vezes é um pouco difícil, porque a maior parte dos estudantes, eles recebem a renda por semana ou a cada 15 dias. Então, ficar indo ao banco sempre para sacar o dinheiro, às vezes um tempo gasto desnecessariamente. Mas, o que eu recomendo? Se você está muito desorganizado ou se você está gastando demais com alguma despesa e você quer reduzir aquilo, eu sempre falo para usar a técnica dos envelopes, que foi a técnica que eu usei quando eu precisei me controlar no supermercado, que era um gasto que eu fazia exageradamente e eu precisava colocar um limite para aquilo não virar uma bola de neve. Então, o que eu fiz? Eu sacava o dinheiro no começo do mês e eu chegava em casa e colocava o que era da semana em envelope. Então, eu separei 4 envelopes, um por semana, pegava o dinheiro do mês e dividia nesses 4 envelopes. E aí eu ia gastando o dinheiro do envelope. Conforme ia acabando, eu ia reduzindo o supermercado, até eu conseguir me controlar para ficar só no cartão de débito. Então, tipo, se você está muito desorganizado, se você é um estudante que está muito desorganizado e acha que não vai conseguir se controlar, eu recomendo, pega o dinheiro e usa essa técnica dos envelopes, que ela vale muito a pena. Agora, se você tem uma renda variável, se gasta muito tempo ficar indo ao banco sempre para pegar o dinheiro, aí vai no cartão de débito mesmo. Mas você tem alguma coisa contra o cartão de crédito? Não, na verdade, eu uso meu cartão de crédito para pagar todas as minhas despesas por conta do cashback, dos aplicativos assim, tipo Recarga Pay, PicPay. Então, eu uso o cartão de crédito. Eu só acho que para a pessoa conseguir usar o cartão, antes ela tem que conseguir controlar o dinheiro dela. Porque o cartão de crédito, ele pode ser um grande facilitador da sua vida ou ele pode ser um vilão, dependendo da forma como você usa. Então, se você já consegue estabelecer os seus limites, se você já sabe exatamente quanto que você pode gastar, se você consegue já se controlar, já tem seus bons hábitos financeiros, aí o cartão de crédito ele entra como um facilitador. A gente só tem que tomar cuidado porque o estudante ele tende a considerar o cartão de crédito uma extensão da renda dele. Então ele pensa assim: eu recebo R$ 1.500 para me sustentar e eu tenho um cartão de crédito de R$ 500. Então, eu tenho R$ 2.000 para o meu mês. E, na verdade, não. O teu cartão de crédito, você pode gastar ele esse mês, mas mês que vem você vai ter que pagar a fatura. Então, é importante você considerar isso. O cartão, ele não é uma extensão da tua renda. Ele faz parte dela e você vai ter que custear essa fatura depois. No caso do débito também, que foi até um deslize que eu já cometi, que no caso do cartão de débito tem a questão do cheque especial. Às vezes, se a pessoa não ficar acompanhando quanto ela tem lá na conta corrente, se ela tiver o cheque especial habilitado, que normalmente tem, né, porque os bancos habilitam sem a gente nem saber, a pessoa pode entrar, né, no limite do cheque especial, ficar com a conta negativa e tudo mais. Então, acho que cada meio de pagamento tem os seus cuidados, né? Sim, verdade. É até uma coisa que às vezes algum estudante vem falar para mim. Meu Deus, Leti, eu estava sem dinheiro na minha conta, eu passei o cartão de débito e a compra foi aprovada. Agora minha conta está no negativo. Como assim? Aí, é esse cuidado, né? Você acabou caindo no cheque especial. E sempre lembrar que os juros do cheque especial ele é muito alto. Então, sempre acompanhe o extrato da sua conta, sempre acompanhe o saldo para você não cair nesse problema, tanto no cartão de débito quanto no cartão de crédito. Eu sempre falo, nunca use 100% do seu limite de cartão de crédito. Tenta manter um pouquinho abaixo ali, numa zona de segurança que você sabe que você vai conseguir pagar. E no caso do cartão, ainda falando, né, do cartão de crédito, você faz compras parceladas? Você tem critérios quando você
precisa fazer compras parceladas ou não? Você faz tudo à vista dentro daquele limite mensal que você estabeleceu? Não, eu faço compras parceladas também. Eu estabeleci que existem 5 ocasiões que eu posso fazer compras parceladas no cartão. A primeira delas é se eu tenho o dinheiro para pagar à vista, mas parcelado eu não vou pagar juros. Ou se eu tenho dinheiro para pagar à vista, mas parcelado o retorno é maior para mim. Eu vou dar um exemplo até que aconteceu recente. Eu precisava comprar um computador só para eu trabalhar, porque o notebook que eu tenho, ele estava muito pesado com as coisas da faculdade e do trabalho. Então, eu tive que separar para rodar melhor. Só que aí, esse computador, eu tinha a opção. Eu posso comprar ele à vista, ou eu posso comprar ele parcelado e usar o dinheiro, o restante do dinheiro, para eu conseguir comprar outros equipamentos que também são importantes para o meu trabalho, que seria uma luz, um microfone, para eu conseguir deixar a qualidade dos meus vídeos melhor. Então, como comprar esses equipamentos me traria um retorno maior do que não comprar, eu optei por comprar parcelado o computador e com o restante do dinheiro comprar esses equipamentos. E aí essa parcela entrou dentro das minhas despesas aí no cartão de crédito. Foi uma opção. Aí outro momento que eu também acho que você pode comprar no parcelado é se for um gasto para sua sobrevivência e você não tem reserva de emergência. Tipo, ah, meu Deus, eu preciso comprar tal coisa porque é essencial e eu não tenho de onde tirar dinheiro. Aí tudo bem, não tem muito o que fazer, né? Se você não tem reserva, não tem de onde tirar dinheiro, acho que o cartão de crédito acaba sendo uma opção. Só que aí, a partir daí você vai ter que se reorganizar para você garantir que essa parcela não vai virar uma bola de neve. Agora, se você tem a reserva de emergência, aí você não precisa fazer isso. Isso é muito importante também. Vai do caso a caso. Eu acho que a gente não precisa ser assim, bater o martelo de, ah, meu Deus, parcelar sempre é uma coisa absurda. Você nunca pode parcelar na sua vida. Eu acho que se você tomar cuidado, você pode sim parcelar. Observa sempre o retorno que você vai ter com aquilo. Pagar à vista é melhor, mas se você enxergar que parcelado você vai ter um retorno maior, acho que não tem por que não. Desde que você consiga colocar essa parcela no seu orçamento, ela não vira uma bola de neve também. Outra coisa que eu passei quando eu estagiava, né, que eu era universitária, e também vi acontecendo com amigas também, que eram universitárias e estagiárias, era que elas tinham limite baixo no cartão de crédito. Aí elas queriam comprar comprar uma viagem, ou um computador, um iPhone da vida, né? Que a gente sabe que o valor total é alto, né? E acontece que quando a pessoa, principalmente o estudante, né, começa a trabalhar, a estagiar, o limite é baixo. Você passou por isso, de querer fazer uma compra parcelada e não ter limite? Como é que você fez para contornar isso? Sim, eu passei por isso. É uma realidade da maior parte dos estudantes. O que eu fiz nesse caso? Eu me comprometi a colocar o dinheiro da parcela no Tesouro Selic todo mês até eu ter o suficiente para comprar à vista. Hoje em dia, existem algumas opções na internet de você conseguir pagar o produto parcelado no boleto. É uma opção que você também pode usar. Mas se você não tem limite, aí você para e analisa o quanto que aquilo é importante para você. Se aquele produto, aquele objeto, aquela viagem que você quer fazer for de extrema importância, aí você ou tenta conseguir alguma ajuda aí dos seus pais, dos seus responsáveis financeiros, mas você vai colocar isso dentro de um planejamento. Aí você se compromete a todo mês destinar uma parte do seu dinheiro para isso. E aí, quando você conseguir, você vai lá e faz. Outra coisa também que o estudante pode fazer é achar uma forma de renda extra para conseguir alcançar esse objetivo, esse produto que ele quer comprar. E aí você, dentro da tua realidade, dentro da tua faculdade, aí do teu estágio, observa o que você pode fazer para você conseguir aumentar a tua renda para conseguir comprar esse produto. Foi o que eu fiz, na verdade, né? Eu consegui uma renda extra e aí eu acabei comprando o que eu queria. Mas aí você comprava à vista no boleto, né? Sim, à vista no boleto.
Sempre no boleto. Quando o cartão tinha esse limite muito baixo, era isso que eu fazia. E é o que eu aconselho o estudante a fazer também, porque primeiro, quando você quer comprar uma coisa e você não tem o limite no cartão para comprar, e também não tem o dinheiro à vista, muito possivelmente o que está acontecendo é que você está querendo alguma coisa que no momento você ainda não pode sustentar. Dentro da realidade do estudante, isso acontece muito. Então, se você pegar, por exemplo, o cartão de um tio ou do seu pai, de alguma coisa assim, se você não conseguir bancar aquela despesa, você vai estar prejudicando outra pessoa, o que não é importante, não é legal de fazer, né? E se você talvez não tenha o dinheiro ainda para comprar aquilo, se você comprar parcelado, aquilo pode prejudicar o seu orçamento, porque às vezes você não está levando em conta o valor total do produto, ou a diferença que ele vai fazer na sua vida. Você está enxergando só a parcela, aquela coisa tipo, eu quero e a parcela cabe no meu bolso. Mas você não coloca isso no horizonte de tempo. Tipo, você vai ficar 10 meses pagando aquilo, será que por 10 meses você vai ter como pagar aquilo? Então, no caso do estudante, eu sempre falo, tenta fazer uma renda extra ou tenta guardar o dinheiro até você ter o montante para pagar à vista, se você não tem limite, se você no teu horizonte aí de tempo das parcelas, não tenha certeza que você vai sempre conseguir quitar aquele débito. Eu gosto muito de falar também em relação a isso, da pessoa transformar essa compra num objetivo. A princípio, eu acho que é complicado quando a pessoa não tem esse hábito de investir, porque rola muita ansiedade, né? Principalmente se a pessoa tem compulsão em comprar essas coisas assim. Mas, assim, eu falo para elas que ela tem que gerar o boleto eu, né? Que é, tipo, pagar para ela mesmo o valor da parcela, né, digamos assim, só que aí ela vai investir esse valor da parcela mensalmente, daí ela coloca, estabelece, né, um prazo de, vou investindo aqui mensalmente, acho que em 1 ano ou 10 meses eu tenho dinheiro para comprar à vista. Daí ela vai investindo mensalmente esse dinheiro, e aí lá, né, quando ela for comprar, ela compra à vista. E no boleto, normalmente, a gente sabe que tem até desconto. No boleto e no dinheiro, né? Principalmente presencial, o pessoal gosta mais de dar desconto no dinheiro, né? Mas no online, normalmente, o desconto é no boleto. Então, eu falo até que a pessoa ganha 2 vezes, investindo mensalmente o valor da parcela e deixando para comprar à vista lá na frente. Porque ela vai ganhar com dinheiro rendendo, né, nesses meses, naquele momento que tiver investido, ele vai estar rendendo juros compostos lá do investimento, e ele vai ganhar lá na frente também o desconto por ele estar pagando à vista, né? Então acaba que compensa aí, porque tem um duplo ganho com desconto e com os rendimentos do investimento, né? Sim, e a pessoa ainda pega o hábito, né? No caso do estudante, esse pode ser o estímulo para ele começar a investir. Define um objetivo que você quer comprar lá, e aí você se compromete a fazer o investimento todos os meses e vai já usando isso para você pegar o hábito de começar a investir, viver até com menos do que você ganha, já destinar uma parte do teu dinheiro para uma coisa específica. Porque você começando isso ainda na sua faculdade, quando você sair para o mercado de trabalho, que a sua renda aumentar efetivamente, você começar a ter o seu próprio dinheiro, você já não vai passar por alguns problemas que a maior, grande parte das pessoas que entram no mercado de trabalho passam. Então, você já vai começar a ganhar o seu dinheiro, já vai estar mais organizado, já vai saber separar prioridades, já vai saber definir objetivos. Você não vai precisar aprender tudo isso com dinheiro na sua mão, você já vai estar mais preparado. Então, isso é muito positivo também. E o que você falaria para alguém que quer começar a investir e também tem a curiosidade de saber se você gosta, acredita e faz o que a gente chama de pague-se primeiro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Né, seriam 2 perguntas em uma, né? Em relação a uma pessoa que quer se organizar para começar a investir, o que você fala, o que você
acha melhor ela fazer para que o dinheiro comece a sobrar para ela conseguir investir, se é usando o Pague-se Primeiro ou se é uma outra ferramenta, algum outro método que você ache melhor. Não, o que eu uso é o Pague-se Primeiro mesmo. Eu faço sempre logo quando eu recebo. Eu tô no barco que mesmo, muitos estudantes, eu recebo a cada 15 dias, que é o que acontece com a maioria. Então, a cada 15 dias eu faço um investimento. Eu pego e separo pelo menos 10% daquilo que eu recebi para investir. E então eu aconselho sim você se pagar primeiro, já faça essa organização no tempo que você recebe. Se você recebe por semana, faz essa organização da semana. E aí coloca para você investir aí uns 10% daquilo que você ganhou. Ah, meu Deus, Leti, eu não consigo, 10% é muito. O que dá para você começar? Começa com o que você pode. E para você conseguir fazer essa organização, volta naquilo que eu falei anteriormente. Primeiro você descobre para onde está indo o seu dinheiro. Então faz o teu controle financeiro diário e depois planeja as tuas despesas, sempre dentro de um limite. Estabelece um mínimo e um máximo que você pode gastar com cada coisa. Esse mínimo e esse máximo, quando você estiver fazendo esse planejamento, você já coloca para ele ser menor do que aquilo que você recebe. Porque quando você começar a colocar isso em prática, você já vai colocar em prática sabendo que você vai ter menos do que você recebe, que você vai viver com menos do que você recebe. E aí o que sobrar, que na verdade não está sobrando, ele foi planejado para sobrar, você já direciona para o seu investimento. E aí o que eu aconselho sempre é começar pela sua reserva de emergência, né? O estudante, ele tem muito bloqueio às vezes com isso, tipo, eu sou sustentado pelos meus pais, então eu não preciso ter reserva de emergência. E aí eu sempre falo, se acontecer alguma coisa com os seus pais, se os seus pais tiverem algum problema financeiro, se o responsável financeiro tiver algum problema, você correria o risco de trancar a sua faculdade, de ter que parar de estudar? Se sim, então começa a investir a construir tua reserva de emergência, antes de pensar em investir em ações, que é o que o estudante é muito animado, já quer logo investir em ações. Antes de começar a investir em renda variável, qualquer coisa. Se o seu responsável financeiro tiver algum problema e isso afetar os seus estudos, começa pela tua reserva para você ter pelo menos um tempo para tomar um fôlego e pensar em alguma solução para não ter que desistir aí da tua faculdade por conta de falta de dinheiro. E o que você falaria para universitário justamente que quer começar a investir, mas ele é muito ansioso, muito ansiosa em ver o dinheiro se multiplicar e ver que a reserva de emergência não rende tanto assim? O que você falaria para acalmar essa pessoa ansiosa? Eu acho que um dos jeitos é você começar colocando seu dinheiro num Nubank da vida, porque lá no Nubank você entra no aplicativo, você já consegue ver lá mais 1 centavo, mais 2 centavos. Então, você já consegue ver que ele está multiplicando um pouquinho. E para você ver assim, tipo, meu Deus, estou ganhando dinheiro, comprei a R$ 10, agora está valendo R$ 13. Você até pode começar a fazer 1 ou 2 investimentos ali em renda variável, mas sempre com a menor parte do seu dinheiro. Se você destinar, sei lá, R$ 200 para investir, coloca 50 em renda variável só para você sentir como é, mas dá sempre a prioridade para sua reserva de emergência. Porque, assim, às vezes a gente fica muito ansioso, meu Deus, quero ver o dinheiro render e tal. Mas se você não souber exatamente o que você está fazendo, a chance de você ter prejuízo é muito grande. Então, usa esse tempo que você vai construir a sua reserva de emergência para você aprender sobre os outros tipos de investimento que existem, sobre estratégias, sobre o que você pode comprar, para quando você começar, você não ter tanta assim, chance de, meu Deus, vou perder tudo que eu coloquei no investimento porque eu não sei o que eu estou fazendo. Acho que isso é muito importante também. Muito bom. Para a gente
terminar aqui o nosso papo, Letícia, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os universitários e universitárias que estão nos ouvindo, e que hoje eles estão meio perdidos em relação às finanças. O que você poderia deixar de mensagem para encorajar eles a, enfim, encararem de frente as finanças deles e finalmente se organizar e até começar a investir? O que eu posso falar foi que o que eu mais aprendi, assim, é que a sua vida ela não vai começar depois da sua faculdade. E você não, a sua faculdade ela não é assim só um tempo que você passa estudando. Ela é um ambiente onde você pode aprender muita coisa, não só sobre a sua área específica. Então aproveita esse tempo para aprender o máximo de coisas que você puder, inclusive sobre o seu dinheiro. Porque quando você sair da faculdade, você vai ter outras responsabilidades, você vai ter. É como se na faculdade você ainda tivesse alguém por trás de você e depois da faculdade você não, talvez não tenha mais. Você vai depender de você mesmo só. Então comece já a colocar os seus objetivos. Encare o tempo da sua faculdade como um processo para você definir os seus objetivos, definir onde você quer chegar, quais são as suas metas e já começar a se organizar para isso. Acho que o seu dinheiro, ele é só uma ferramenta para você chegar onde você quer chegar, para você ter o que você quer ter. Então, use o tempo da sua faculdade para estruturar isso, para aprender mais. E aproveita agora que você tem pouco dinheiro, porque falando mais especificamente de investir, às vezes a gente é normal assim você errar nos seus investimentos. Ninguém começa sabendo tudo já. Então, um erro ou outro a gente acaba cometendo, às vezes até por ansiedade, alguma coisa assim. Então, aproveita para você aprender e errar com pouco, para você não sofrer quando você tiver mais dinheiro. Então, é um processo de aprendizado. Você pode usar a sua faculdade para você aprender só aquilo que você vai nos livros, dentro da tua área específica, você pode usar todo esse tempo, que são vários anos, aí de 4 a 6 anos, uma faculdade no Brasil, para você ter aprendizados que vão ser importantes para a sua vida toda. Letícia, queria agradecer por você ter aceitado o convite, de ter feito essa conversa. Eu sinto muito, assim, conversando com os universitários, que eles têm exatamente essas dificuldades e eu acho que as dicas aí, a sua história também vai, com certeza, dar uma clareada na mente deles e até inspirar eles e elas a se organizarem. E aí eu queria que você deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para quem ainda não te conhece, passar a acompanhar aí o seu trabalho. Poxa, eu que agradeço, Carol, foi muito legal. Adorei participar. E para o pessoal que ainda não me segue lá no Instagram, @universitários com dinheiro. E no YouTube também, Universitários com Dinheiro, é só você se inscrever lá no canal, que a gente faz aulões toda semana para tratar de organização, investimentos, tudo dentro da realidade de um universitário aí. Muito bom, gente. Então não deixem de seguir a Letícia também, principalmente se você ainda é universitária e que você vai aprender muito com ela também. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se você ouviu até aqui, marca eu e a Letícia lá no Instagram para a gente saber que vocês ouviram e curtiram o nosso papo. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau.